A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estão todos bem? Bem mesmo? Dia chuvoso, né? Dia não, noite chuvosa, né? Era inesperado isso aqui, né? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Quem puder se colocar de pé. Vamos estar adorando o Senhor nessa noite. Amém? Vamos cantar o hino Jesus em Tua Presença. E eu quero pedir que você bata palmas ao Senhor, que você faça esse culto ao Senhor. Amém? Mesmo que está difícil, assim, parece assim difícil, com mais dificuldade hoje por causa da chuva, mas isso não quer dizer que a gente deve deixar de adorar a Deus, de louvar o Senhor, não é mesmo? Porque a gente veio aqui para isso, então vamos fazer isso. Mesmo que esteja debaixo de chuva. Amém? Então vamos começar. Faça desse hino a sua oração. Ore ao Senhor nesse momento. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar. Só pra te adorar. E fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
pode cantar só para te adorar mais uma vez ao Senhor Jesus? Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Adoramos o Senhor Jesus. Grande é o Senhor, meu coração está alegre nessa noite. Adoramos o Senhor. Grande és tu, Senhor. O Senhor Jesus está aqui. Grande é o nome do Senhor. Por isso nós estamos aqui. Amém. Perto quero estar. Diga ao Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés. Junto aos teus pés, Pois prazer maior não há. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em você, quero te ofertar. ofereça sua vida ao Senhor nesse momento. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Vamos adorar o Senhor. Somente a ti, Jesus. Adore o Senhor nesse momento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar. Diga isso. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou
sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Adore o Senhor com todo o seu coração. Somente a ti, Jesus, Te louvarei. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Diga somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Diga ao Senhor Jesus, tu és o meu amado. Aleluia, Jesus. Nós amamos o Senhor. Nós declaramos isso nessa noite. Nós estamos aqui para isso. Apesar da chuva, de tudo, nós estamos aqui para isso. E que assim seja. Porque a vontade do Senhor tem que ser feita. Nós temos que adorar o Senhor mesmo assim. O dono da vida, o dono de tudo, Senhor. O dono do amor, o dono das nossas vidas, o dono da igreja, quem tem cuidado de nós. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos, Pai. Porque tu és Deus que vive para sempre dentro das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem puder, levante suas mãos ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ti a glória, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. O Senhor está aqui. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
dize seus caminhos. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ti pertence a glória, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Agora vocês te damos glória. Te damos glória, te damos glória, te damos glória, pra sempre. Amém. Te damos glória, te damos glória, te damos glória, pra sempre. Amém. Para todos sempre, amém. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome hoje e sempre, Senhor, pelas nossas vidas. Exalte ao Senhor Aleluia, nesse Jesus. momento. Aí do seu lugar. Exaltamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor merece glória. Isso aqui tudo pertence a Ele. A igreja pertence a Ele. As nossas vidas pertencem a Ele. Nós colocarmos debaixo dos pés. Nós nos colocarmos diante dEle. A nossa vida pertence a Ele. Aleluias. O Senhor Jesus está aqui nesse momento. Eu posso sentir. Meu coração está grato hoje e alegre. Que você também possa estar assim nesse momento. Vamos continuar invocando o Senhor. Aquele que merece toda honra e toda glória.
aquele que é digno. Tu és o Deus da vida. Grande é o Senhor Jesus em nossas vidas. Todas nossas vidas, Pai, com nosso Deus. Graças a Ti, Senhor, por tudo. A Ti somos gratos. Agradeça ao Senhor por algo que Ele fez por você essa semana. Agradeça mesmo. Pai, que nós possamos cada dia mais glorificar. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. A gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor por essa semana, por esse dia, por nós estarmos aqui. Amém? Isso é muito importante, nós estarmos aqui. Aleluia. A gente vem aqui para uma coisa: adorar o Senhor, conhecer o Senhor. É tudo pelo Senhor, em prol do Senhor. Jesus é o centro. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. É por isso que nós estamos aqui como igreja, para fazer a vontade dEle. Ele é o dono da igreja, não nós. Nós fazemos parte do corpo. Então vamos continuar com o coração alegre, grato ao Senhor, porque Ele tem feito muitas coisas na nossa vida. Amém. Amém? Os irmãos podem se sentar. Tem algum irmão que está nos visitando essa noite? Pode levantar ele, né? Como é o seu nome? Wellington. Wellington. É um prazer, Wellington, receber você aqui. E Deus te abençoe. Você continue voltando para estar louvando a Deus com a gente. Mais alguém? Eu acredito que não, né? Alguém quer dar um testemunho? Nós vamos entregar o microfone para vocês. Devido aqui está difícil, mas a gente entrega para vocês. Se alguém quiser dar algum testemunho, a gente leva o microfone. É só acenar. Mesmo com a chuva, quem tem um testemunho para contar é importante dar. Não importa a chuva. Ninguém? Então, amém. A próxima vez, quem sabe. Então, eu gostaria de passar a palavra para o irmão Lino. Vamos prestar atenção. Amém. Graças a Deus pela chuva. A chuva cai para os bons e para os ruins, caem para todos. E é uma dádiva do Senhor para nós. Apesar de que hoje ela está expondo nós a vergonha aqui, né? Ainda bem que só tem um rapaz aí nos visitando. Mas isso aqui é porque tem muitas árvores aqui e nessa época venta muito e entope as calhas. Esse é um dos motivos. E aí transborda por cima, né? Mas nós vamos tomar algumas providências aí. Deus seja louvado em tudo e por tudo. Então nós damos graças a Ele, porque durante o dia hoje um calor muito forte e essa chuva vem para molhar a terra, trazer o verde e refrescar o ambiente para a gente. Isso é do Senhor. Amém? Então não há o que reclamar, mas sim o que agradecer pela chuva. É isso aí. Eu creio que dentro do que nós estamos vendo aqui, eu acho que esse momento é oportuno também para a gente falar o seguinte, que nós precisamos nos reunir, os homens da igreja aqui, para nós tratarmos um pouco a respeito desses assuntos aqui. E aí eu peço
permissão para todos nós aqui, para a gente marcar essa reunião para sábado que vem à noite. 7h30 a gente reuniu os varões da igreja, né? Começando aqui pelo senhor Nagipe, o varão mais experiente daqui, né, senhor Nagipe? E passando pelo Estevão ali, né, o varão menos experiente daqui, né? Para poder a gente reunir e conversar e discutir a respeito desses temas aí. E traçar alguma meta nesse sentido. Vamos ficar assim falado? Amém? Amém. Sandra, a Sandra vai trazer uma palavra para nós, e eu creio que não é palavra dela, mas palavra do Senhor. Apesar da chuva, do inconveniente, assim, de tal, o ambiente não está fácil, mas vamos estar atentos no que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Nós não viemos aqui por acaso, não viemos aqui à toa. É porque o Senhor tem um recado para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Ele é aquele que determina o que nós precisamos ouvir. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar nesse sentido? Senhor Deus, Pai querido, aqui estamos, ó Pai, em obediência à Tua palavra, buscando a Tua face, te adorando, te exaltando, ó Deus, e reconhecendo que Tu és Senhor absoluto, o Deus que tudo pode, tudo faz, tudo é capaz, um Deus soberano em todas as coisas, ó Pai. Nessa noite nós reconhecemos a Tua soberania, ó Deus, e colocamos aqui a Sandra, ó Pai, que vai trazer esta palavra, que ela possa estar com tranquilidade para entregar o Teu recado, ó Deus. E os nossos ouvidos, nós também, ó Pai, para sabermos ouvir a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra para o nosso enriquecimento espiritual. Não sou pregadora, né, como vocês sabem, quero só compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração diante do mundo em que nós vivemos. Às vezes nós não nos damos conta das circunstâncias que nos cercam. E sem que percebamos, estamos perdendo a essência. E é justamente sobre isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje. Os irmãos estão sentados lá atrás, estão conseguindo me ouvir? Tá? Então, quero começar falando aqui sobre Mateus 5, de 13 a 16. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero ficar mais presa ao versículo 13. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Vamos começar a observar aqui que normalmente algumas palavras de Deus, ele vem com um verbo no imperativo. Ele vem dizendo sede, faça, vá. E aqui ele não está usando o verbo no imperativo, ele está usando no afirmativo. Ele está afirmando, vós sois, ou seja, nós somos.
Nós não seremos. Não é uma condição se nós vamos obedecer ou não aquilo que Deus está mandando. Ele já está afirmando, vós sois. Então, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido? Então, aí eu vou primeiro fazer aqui uma contextualização do porquê da importância desse sal. Nós sabemos que Deus ele utiliza muito elementos naturais na sua palavra. E sal ele é um elemento natural. Mas qual a importância disso no contexto bíblico? Então, aqui, para os hebreus, o sal era um elemento purificador. Ele era símbolo da eterna aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, nós podemos verificar essa aliança, que ele fala da aliança do sal, em 2 Crônicas 13 e 5. Vou abrir aqui. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel e a ele seus filhos por uma aliança de sal? Então a Bíblia ela fala dessa aliança de sal. O que seria essa aliança de sal que a Bíblia fala? Nós podemos verificar também aqui em Levítico 2, 13. Eu já estou usando a Bíblia aqui no celular, porque eu estou com um problema no meu olho esquerdo. E se eu tentar ler uma letra um pouco menor, eu não consigo. Ele está meio infeccionado. Então, aí eu demoro um pouco para passar aqui, porque eu ampliei a letra da Bíblia para poder conseguir ler. Então, Levítico 2, versículo 13. E todas as suas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E também em Números 18, 19, ele diz: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor tenho dado a ti, e os teus filhos e as tuas filhas contigo. Por estatuto perpétua, aliança perpétua de sal perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Então, se nós continuarmos procurando, em várias outras referências, a Bíblia fala dessa aliança de sal. Mas o que seria essa aliança de sal? Eu pesquisei quando foi que essa aliança começou. A partir de quando? Por quê? E o que eu encontrei foi assim, que não está claro na Bíblia quando foi que essa aliança de sal ela foi firmada e o porquê. Alguns teólogos eles consideram aquele episódio lá de Números 16, que quando uma praga atacou o povo no deserto, e o povo começou a reclamar com Moisés, questionar, então Arão, ele se colocou entre os vivos e os mortos. Foi queimado incenso sobre ele e a praga parou. Então, eles consideram que a partir daí foi a aliança de Deus com os filhos de Israel. Porque ali Deus firmou uma aliança. Tanto é que essa aliança de sal, em alguns estudos, ela é conhecida como aliança araônica. Porque eles atribuem a Arão, aquela atitude de Arão ter se colocado entre os vivos e os mortos, essa aliança de Deus para com o homem. Mas, e no contexto secular? Isso aqui nós estamos vendo num contexto bíblico, mas no contexto secular, no povo de Israel, eles utilizavam muito sal para selar alianças. Então, por exemplo, se havia comerciantes e eles estavam negociando, e se ali, diante daquela negociação, fosse apresentado sal, ou fosse servido algum alimento com sal, significaria para eles que aquela aliança ela foi firmada.
E também, por exemplo, se um chefe de família, ele convidasse alguém para ir comer na casa dele, e esse alimento fosse servido com sal, naquela sociedade significava que a amizade entre eles foi selada. Se o alimento fosse servido sem sal, é porque não haveria amizade entre eles. Então, isso no plano secular. Então, para Israel, o sal ele tinha uma importância muito grande. Mas o sal ele tem que ser puro, porque ele era tido como um alimento purificador. Ele era tido como um alimento que selava, que fazia um pacto. Então, por que desse sal? Eu só fiz esse contexto, gente, para a gente compreender o porquê que Deus utiliza esse sal aqui, nesse contexto. Aqui ele vem assim: e se os sals forem insípido, com que há de salgar? Todos nós sabemos que a função do sal é o quê? Salgar. E ele cumpre a sua missão quando ele é adicionado, ou ele é misturado a elementos certos. Quando ele é colocado numa comida, quando ele é colocado numa água, ele cumpre a sua função. Mas e se ele for adicionado a ele elementos errados? Por exemplo, se nós adicionarmos açúcar ao sal, ele vai conseguir cumprir a mesma missão dele quando nós fizermos nosso feijão, por exemplo? Não, né? Então, ele vai perder a sua essência, ele vai perder a sua característica, que é salgar. Então, ele só pode salgar quando ele for puro. Então, o que significa insípido? Insípido é sem sabor. Então, quando é que nós, enquanto cristãos, trazendo para a vida da igreja, quando é que nós deixamos de salgar? Quando nos tornamos insípidos? Então, aqui, nós nos tornamos, no caso, insípidos, quando nós começamos a misturar valores que estão contidos na Bíblia com valores que não pertencem à palavra de Deus. Quando nós começamos a achar que é natural, que tudo que o mundo faz é normal, e nós podemos atrair aquilo para dentro da igreja para atrair pessoas. Então aí nós começamos a perder a nossa característica de salgar. Então hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver balada gospel, é muito comum a gente ver carnaval gospel. Qual é a finalidade disso? É para atrair pessoas para o templo, não para Cristo, é para o templo. Embora nós saibamos que o que é falado, que a intenção é, se ele vem ali, ele está num ambiente adequado e dali ele pode se sair. Sim, pode. Mas o nosso atrativo para Cristo, para a igreja, é o próprio Cristo. Nós não precisamos colocar 1001 coisas para atrair jovens, para atrair outras pessoas. Então, são elementos que nós estamos colocando, trazendo do mundo e colocando dentro da igreja, e estamos achando isso normal. Então, quando eu estou falando igreja, eu não estou me referindo a nós que estamos aqui, eu estou falando à igreja de Cristo na Terra. Então, aqui, hoje é muito comum a gente ver cristãos brigando por político, defendendo A ou B. O que a Bíblia nos diz sobre política? Sobre as autoridades. A Bíblia fala para nós orarmos pelas nossas autoridades, para nós abençoarmos as nossas autoridades. Ela não diz que é para nós brigarmos, defender X ou Y, porque quando nós oramos, nós entregamos na mão de Deus e Deus faz a obra. Em Colossenses 2:8, ele fala aqui um pouquinho. Vou abrir aqui Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, por exemplo, o que é essas vãs filosofias e vãs sutilezas?
Filosofia, ele é tido como a sabedoria. E essa sabedoria, muitas vezes, é a sabedoria do homem. Não é a sabedoria de Deus. E vãs sutilezas, por exemplo, quando vem coisas do mundo que nós aceitamos, nós não renegamos dentro da igreja, dentro do convívio da igreja, e achamos que isso é normal. Então, Satanás, ele é sutil. Ele usa de estratégias para nos atrair. Ele não vai chegar e falar assim, eu estou fazendo isso para poder derrotar a igreja. Não, ele usa de vãs sutilezas. Ele vem apresentando a nós, não tem mal nenhum nisso. Não, vocês podem fazer, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas nós somos o quê? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. E nós somos o quê também? A luz. Então, se nós somos o sal, se nós somos a luz, nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos que cumprir o que Deus determinou para nós, que é ser. Então, aqui, para que nós não caiamos nas vãs sutilezas, nós temos que começar no nosso viver diário, porque aquilo que nós falamos, ele tem que condizer com aquilo que nós vivemos. Não começar a misturar o pecado na nossa vida, porque todos nós pecamos. Mas nós temos também, o irmão Adonias, ele sempre falava aqui, que nós temos a paz, né? A paz é o juiz, é aquele que nos incomoda. Não, eu errei nisso, então eu preciso melhorar. Todos nós estamos sujeitos a errar. Todos, desde o menor até o maior. Todos nós estamos sujeitos a errar. E se nós errarmos, a Bíblia fala o quê? Que nós temos um advogado que nos defende, e nós temos o quê? Deus, que também ele está pronto a nos perdoar. Nós não podemos misturar também a mentira na nossa palavra. Mas foi só uma mentirinha. A fofoca no nosso viver diário. Eu lembro, eu era assim bem pequena, mas eu lembro uma vez que o irmão Adonias, ele pregou sobre a fofoca, e ele utilizou para ilustrar aquela história das 3 peneiras. Acho que vocês lembram, conhecem, né? Pelo menos a garotada que estuda aí, vê isso em filosofia, no ensino médio. Então, as 3 peneiras, ela é pautada por 3 princípios: a verdade, a bondade e a necessidade. Então, aquilo que eu vou contar do meu irmão, do meu vizinho, do meu colega de trabalho para o outro, é verdade? Eu vi, eu testemunhei, eu estava ali, ou eu estou ouvindo de terceiras que ouviram de terceiro e ouviram dizer? É verdade que eu vou passar para frente? E se for verdade, onde é que está a bondade nisso? Aquilo que eu vou passar para frente vai edificar a vida do meu irmão? Eu estou levando até um outro irmão para que eu busque uma solução para ajudar aquele irmão? É aquilo que eu gostaria que as pessoas falassem de mim, fizessem comigo? E a terceira peneira é a necessidade. Há necessidade de eu passar para frente? É algo que realmente eu necessito de passar para frente? Se for, que sejamos sábios e sejamos prudentes no fazer. E se não for, então colocamos diante de Deus, apresentamos, e Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele vai tratar com a pessoa. Mágoas. Às vezes nós estamos tão cheios de mágoas que nós não nos damos conta de que nós estamos deixando de cumprir o nosso propósito aqui. Aqui, a raiva. E às vezes quando nós misturamos os valores, como eu já falei antes, da Bíblia, com a falta de valores do mundo. Quando nós misturamos o vinagre, o sangue. E aqui nesse contexto, a questão dos valores, eu quero só fazer uma... em 1 Coríntios 3, o grupo que a gente se reúne toda quarta-feira, fizemos um estudo sobre isso há poucos dias. Qual é o contexto de 1 Coríntios 3? Ele fala justamente disso. Que lá as pessoas naquela época, elas estavam indo atrás das filosofias dos sábios do mundo. E naquele Deus, né, por intermédio de Paulo, ele tratou de um caso específico, que é citado lá em 1 Coríntios. Havia no meio da congregação, como a Bíblia cita,
uma pessoa que estava em adultério e estava cometendo incesto. Então, ele estava se relacionando com a mulher do seu pai. E a igreja ela não estava tratando do problema, ela estava vendo isso como normal. E a própria Bíblia relata que aqueles que eram do mundo acharam absurdo a atitude do homem, mas a igreja estava tratando como normal. E Paulo, ele fez o quê? Ele foi duro, ele chamou a atenção, ele falou para a igreja o que deveria ser feito. Lá no final de Coríntios ele fala que era para tratar o pecado do irmão, mas no final o que era para fazer? Trazer esse irmão de volta para a comunhão da igreja depois do pecado ser tratado. Nós não chegamos na parte ainda, no nosso estudo, nós não chegamos na parte ainda que fala que Paulo manda trazer esse irmão de volta para a comunhão da igreja. Então, tem pecado, não é para expulsar a pessoa da comunhão da igreja. Não é para mandar embora, para colocar ele como o pior das... Não, é para tratar, é para falar, olha, você errou aqui, a Bíblia diz assim, nós precisamos passar por esse caminho. Tá? Então, aqui nós temos que começar a rejeitar os valores e os comportamentos do mundo. E uma outra coisa também que tem prejudicado muito a igreja hoje são chamados falsos versículos. Vocês já ouviram falar de falsos versículos? Que nós comumente ouvimos em públicos, em mensagens no YouTube, em pessoas reproduzindo falsos versículos como se fossem verdade. Eu selecionei 3 falsos versículos aqui para apresentar para vocês. Então, um falso versículo que as pessoas comumente costumam pregar, ele diz assim, que Jesus só vai voltar quando a palavra de Deus for pregada para pelo menos todas as pessoas ouvirem a palavra de Deus pelo menos uma vez na vida. Não é isso que a Bíblia diz. Então, se meu entendimento desse versículo, dessa passagem bíblica foi essa, não tem problema nenhum de eu chegar e falar para o irmão, para explicar, porque às vezes nós vamos pregar o evangelho para uma pessoa que não tem muita escolaridade. Então, nós precisamos simplificar o nosso linguajar para que a pessoa entenda. Mas se eu entendi que é isso, que pelo menos todo mundo, pelo menos uma vez a pessoa tem que ouvir, mas não diga que está na Bíblia, porque isso não está na Bíblia. Então, os falsos versículos são aquilo que nós falamos, mas não está na Bíblia. O que a Bíblia diz a esse respeito lá em Mateus 24, 14? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos fazer uma análise aqui pelas preposições presentes aqui nesse texto. Aqui ele fala assim, será pregado em todo o mundo. Em é uma preposição que diz dentro. Então, dentro, no espaço do mundo todo, a mensagem vai chegar. E eu pesquisei em outras versões bíblicas para ver se falava diferente. Só na Bíblia Católica, que o em ele é substituído pelo pelo. Então, será pregado pelo mundo. E em testemunho a todas as nações. Ou seja, a palavra de Deus ela tem que chegar a todas as nações. Chegando a todas as nações, consequentemente, almejamos, esperamos que alcance todas as pessoas. Mas aqui a Bíblia não está dizendo se a pessoa ouvir pelo menos uma vez, o mundo vai acabar. Então, nós temos que ter cuidado, gente, na hora de repassar. O outro versículo que fala assim, eu venci e vós vencereis. A Bíblia também ela não fala. A Bíblia fala, em João 16, 33, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui Jesus ele nos dá uma esperança, para que nós tenhamos o bom ânimo, porque ele já venceu.
E no 1 João 5, 4 e 5, ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, aqui há uma condição para nós vencermos. Aqui a Bíblia fala que nós vamos vencer, mas há uma condição. Não é simplesmente todos irão vencer, há uma condição. Tem que ver, primeiro nós temos que fazer o quê? Tem que ter fé. E temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. E um outro versículo que ele é comumente citado, talvez, né, muitos de vocês já tenham ouvido, que ele fala assim: vinde a mim como estais, ou vinde a mim como estás, mas não permaneça como veio, ou vinde comigo, pode vir do jeito que você está, que eu te aceito como tu és. Então, o que é uma outra referência que a Bíblia fala a esse respeito? Lá em Lucas 9, no versículo 23. Peraí. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu peguei apenas um versículo como referência, mas existem muitos outros que contradiz isso daqui. Esse versículo, essa frase, vinde a mim como estás, ele é uma releitura de Mateus 11, 28. E lá em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o que a pessoa compreende através disso aí? Que eu tenho que ir a Cristo, do jeito que eu estou, eu vou. E Deus é que vai tratar comigo. Então, é o que eu falei, é uma releitura, aquilo que eu compreendo, não o que está na Bíblia. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente, para nós não citarmos e falar assim: mas isso está na Bíblia. Sem que esteja, porque quando nós fazemos isso, o nosso sal está começando a perder a essência. Há poucos dias eu vi no Facebook, não sei se vocês conhecem aquela página no Facebook que tem como nome assim, Defendendo o Evangelho. Já ouviram? Já viram? O título dela é Defendendo o Evangelho. E nesse dia eles postaram uma coisa assim, muito absurda. E eu estava lendo os comentários, né? E entre eles teve um comentário que me chamou a atenção. O homem, ele falou assim no comentário dele: é por isso que os cristãos não são levados a sério. Ele falou: eu sou ateu, leio muito a Bíblia por causa do meu trabalho. Ele não falou qual era o trabalho dele. E eu posso afirmar para vocês que isso que foi citado aqui não está na Bíblia. E ele falou: eu deixo para vocês um seguinte conselho: estude a Bíblia e pare de falar asneira. Porque a página de vocês tem um título: Defendendo o Evangelho. Então, estude a Bíblia para que vocês tenham argumento, tenham conhecimento para defender o Evangelho. Então, assim, um ateu, numa página dita cristã, defendeu, ele falou assim: pelo que é o estudo da Bíblia, e da forma como Cristo é descrito neste livro, jamais Cristo teria feito isso, porque não faz parte da natureza dele. E esse comentário me chamou muita atenção. Porque ali a pessoa que publicou a mensagem, ela estava falando de coisas que ela desconhecia. E precisou de um ateu ir lá e dar uma puxada de orelha nele, né? Porque a Bíblia fala que errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos errando porque nós não paramos para ler a palavra. Ou paramos para ler a palavra e queremos fazer releitura da palavra. E isso é perigoso. Quando se faz uma releitura, normalmente se acrescenta algo. Toda releitura ela é modificada. Então, a Bíblia, o que está nela, ela já tem uma explicação. Então, o que eu posso fazer? Interpretar a Bíblia.
Porque há uma diferença entre compreender, interpretar e reler. A compreensão é quando eu compreendo o que está aqui a partir dos próprios elementos aqui. A interpretação é quando eu busco elementos de fora para compreender o que está aqui. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Eu leio um versículo, eu busco um outro versículo para me ajudar a compreender isso aqui. Agora, a releitura ela é perigosa. Porque a releitura, quando eu vou reler, qual é o princípio básico, por exemplo, lá na escola, né? Eu tenho aqui 3 ex-alunos meus. Quando eu pedia para vocês fazerem uma paráfrase, por exemplo. O que é uma paráfrase? É uma releitura. E ela é feita a partir do quê? Da ideia central. Mas a reescrita do texto não pode conter elementos do texto original. Então, o aluno ele vai defender a ideia central, mas acrescentando elementos fora que justificam o que ele está falando. Então, por isso que a releitura, gente, ela é perigosa. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer uma releitura disso aqui, gente, tome cuidado. Tome cuidado, porque uma releitura, ela não é de acordo com o que está escrito. Eu tenho um versículo aqui, a gente leu, mas nós vamos apresentar para vocês a releitura disso. Então, é a hora que nós temos que acionar a nossa sabedoria e o nosso discernimento para ver se aquilo que está sendo falado está de acordo com o que está escrito na palavra. Então, para que nós não percamos a nossa essência de sal, de luz. Aí eu falei aqui das ex-alunos, eles riram, né, os 3 ex-alunos. Mas, muitas vezes, para a gente poder compreender alguma coisa, nós temos que buscar elementos fora, né? E vamos colocar aqui no final. Quando a Bíblia fala aqui, na parte quando ele fala não servir para mais nada e ser lançado fora e pisado pelos homens. Nesse texto, porque é quando nós, enquanto cristãos, nós começamos a perder a nossa credibilidade diante do mundo. Porque pelas nossas ações, pelos nossos testemunhos, ou por aquilo que nós... Às vezes a pessoa pergunta para você, onde é que está tal parte na Bíblia? Não sei. Não sei não, nem sei se está na Bíblia. E aí? Então nós estamos começando a perder essa essência, começamos a ser deixados de lado, começamos a ser pisados pelos homens. Hoje a irmã Edivânia postou um vídeo lá no grupo da igreja que lá no vídeo fala de grandes templos que hoje já não tem mais pessoas para reunir. Não sei se vocês chegaram a assistir. Será que o que aconteceu com esse templo? Será que é porque o sal não ficou muito misturado e foram perdendo a essência, deixaram de ser sal? Deixaram de purificar, deixaram de selar alianças? Gente, nós temos neste mundo aqui como peregrinos. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos neste mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra, nós não devemos esperar ser amados pelo mundo, não. Porque nós não seremos. Se nós professarmos a Cristo, nós pregarmos a palavra, pegarmos a verdade, nós não seremos amados pelo mundo. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela cita, o próprio Jesus ele fala sobre isso, né? Aqui. Tá, então, assim, nós que trabalhamos, muitas vezes lidamos com o público, a gente já consegue perceber, ainda que de forma sutil, essa perseguição aos cristãos. Aqui temos eu e a professora Jacilene, ali nós duas somos professoras, e a gente já sabe que muitas proibições a respeito acerca da palavra já têm chegado à escola. Hoje não se pode falar mais de Deus. A disciplina de educação religiosa, ela é opcional. O estudante, ele estuda se a família autorizar. Se a família não autorizar, naquele mesmo horário, a escola tem que fazer uma outra atividade para ele não ficar à toa. Porque aquilo que importa para o mundo hoje não é mais Cristo. Teve uma época que, assim, sempre aos domingos, a Karina pegava meu celular e postava mensagens bíblicas no meu status.
E um dia uma pessoa lá da escola falou assim para mim que eu não podia postar mensagens bíblicas no meu status, porque eu trabalhava com adolescentes. E como eu trabalhava com adolescente, aqueles versículos podiam induzir os adolescentes ao cristianismo. E eu falei para ela, as mensagens que você coloca o tempo todo de política, com coisas assim bem baixas, de baixo calão, você acha que não induz o adolescente também? Ela falou, não, e eu vou continuar colocando. Então, assim, por um tempo eu parei de colocar, mas depois eu falei, não, por que eu vou parar de colocar? Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu tenho que cumprir a minha missão. Não estou aqui para ser amada pelo mundo. Não estou aqui para ser bem aceita entre os adolescentes da minha escola. Eu ainda falo com eles, se gostarem de mim, eu não brinco, falo, não estou aqui para vocês gostarem de mim. Se gostarem de mim, um ponto a mais para mim, mas eu não estou aqui para ser amada. Então, assim, se me perguntarem a respeito da palavra, eu falo. Eu não vou entrar na sala falando, até mesmo porque a minha disciplina não é essa, né? É a língua portuguesa. Mas, na literatura, a gente sempre trabalha a questão voltada para o cristianismo. Eu lembro que teve uma época, nós tínhamos uma estudante, a família dela toda é da igreja Assembleia. Família muito boa, muito conhecida aqui em Jaru, assim, muito respeitada. E essa menina ela era uma excelente aluna, tanto em sala de aula, quanto em testemunhar a vida de Cristo. Ela testemunhava, dava exemplo da vida de Cristo. E, em determinado tempo, chegou um estudante novo na sala dela, e ela começou a ficar muito junto com ele. E ela mudou o comportamento dela para pior. Assim, ela era boba, ela se tornou insuportável. Ela debochava de todo mundo, ela falava mal de todo mundo. Se alguém falasse alguma coisa de Bíblia na sala de aula, ela já falava assim, vai falar de Deus aqui? E aí, quando foi um dia, ela estava na minha sala de aula, e lá no Capitão, os estudantes aqui trocam de sala. Não o contrário, não é o professor, é o estudante. Então, ela ia saindo, eu falei para ela, espera um pouquinho que eu preciso falar com você. E eu falei para ela, olha, a Bíblia diz que as irmãs mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Não é o contexto aqui de ser uma boa dona de casa, mas eu quero te alertar sobre ser uma boa cristã. Eu falei, nós nos reunimos diferentes, locais diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo. E eu quero ler só um versículo para você. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é 1 Coríntios 15, 23. E ela começou a chorar. Só isso que eu falei para ela. Ela começou a chorar na sala de aula e falou assim, professora, eu já entendi. A partir daquele dia, o comportamento dela mudou. Ela voltou a ser aquela menina de antes. E naquele mesmo ano, no final do ano, os pais dela fizeram um culto de ação de graça na casa dela. E eles me convidaram para ir. E nesse culto, a mãe dela testemunhou. Falou assim, a minha filha estava se perdendo. Mas Deus usou uma professora lá na escola para mostrar para ela o quanto ela já estava afundada nos caminhos dos ímpios. Então, irmãos, quando tivermos oportunidade, falemos de Cristo. Não vamos deixar a pessoa, o barquinho dela afundar, não. Era uma vida que estava indo. E a mãe dela, por causa do comportamento da filha, estava entrando em depressão. O pai dela falou assim, eu não sei mais o que fazer, eu já não tenho mais o que vender. O gado que eu tinha para vender, nós já vendemos para tratar a mãe dela, e a mãe dela não melhora. E a causa estava justamente no comportamento da menina, porque a mãe estava decepcionada, enfim. Então, que sejamos um instrumento de Deus. Eu não falei diante da sala de aula, mas eu não deixei passar a oportunidade, e eu falei, porque eu vi que ela estava se perdendo. E então a gente tem que ter esse cuidado também, de ser luz. Tem a oração de São Francisco, que talvez resuma muito isso, não sei se vocês conhecem, que ela fala, onde há o ódio, que eu levo o amor, onde há a briga, que eu levo a paz, Então, que nós sejamos esse instrumento de paz. Então, vou só fazer aqui rapidinho.
O que é que nós temos que fazer para que nós não percamos a nossa essência? É fazer aquilo que Deus tem determinado para nós, que é pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é o próprio poder de Deus para a salvação. Se ele for pregado e as pessoas compreenderem e aceitarem o que está no Evangelho, nós já temos ali tudo o que é necessário para que uma vida seja salva. Aquilo que nós formos pregar tem que ser centrado na palavra. Nós não tragamos coisas do mundo para enfeitar a palavra de Deus. Ela tem que ser dita da forma como está, para que nós consigamos, através da palavra, alcançar outras vidas. E a palavra de Deus, ela não é um evangelho fácil. Ele é um evangelho de quê? De renúncia. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. É uma vida de cruz, é a vida de pegar a sua cruz e carregar. A igreja, ela deve ser apresentada ao mundo sem marca e nem rugas. E devemos revelar em nossas vidas o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Quem lembra? Quem sabe de cabeça qual é o fruto do Espírito? O amor. Começa com amor, né? Então vamos conferir aqui rapidinho em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Esse longanimidade aqui, gente, é paciência, tá? É a paciência que muitos de nós, infelizmente, não temos mais. Principalmente nesse mundo moderno, aliás, pós-moderno, né, porque nós já estamos vivendo a pós-modernidade, em que tudo é muito rápido. As informações chegam muito rápido. A informação que chegou agora, daqui a pouco, ela não vale mais. Tudo é muito rápido. Os meios de comunicação, a forma de você entrar em contato com uma pessoa, tudo é muito rápido. Então, nós não temos paciência. Às vezes, a gente manda mensagem para uma pessoa, e a gente olha, não respondeu ainda, nem visualizou ainda. Aí você vai ver, não passou nem um minuto. E você quer que as coisas sejam feitas assim. Então, a Bíblia fala que nós devemos ser pacientes. A bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. E observe, gente, que aqui a Bíblia diz o fruto do Espírito. Ela não diz os frutos do Espírito. É único só. Então, aquilo que nós produzimos é um. E lá em Marcos 9... ele fala a respeito, mais uma observação a respeito do sal. Marcos 9, verso 50, que diz assim, vou ler a partir do verso 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, aqui, lá em Mateus, a Bíblia fala que nós somos o sal. Aqui ele já diz, tende sal com vós mesmos. Então, aqui ele está reforçando. Ter esse sal aqui ele fala, tende sal em nós mesmos. Não é conosco. Conosco, aí eu carregar uma vasilhinha de sal e achar que aquilo ali... Não, é em nós. Nós temos que ter o tempero, nós temos que cumprir a essência do sal. Então, aqui, só para finalizar, lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 2, a partir do verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo?
porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Então, aqui ele está finalizando. A Bíblia fala que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. E o que é que nós estamos exalando? A morte ou a vida? Porque aqui no verso 16 ele fala, ó, para estes quem? Para os que se perdem, né? É cheiro de morte. Para aqueles que foi citado primeiro, que é o que? Os que se salvam, é cheiro de vida. Então, qual é o cheiro que nós estamos exalando? Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós estamos deixando a nossa marca no lugar onde nós vivemos, nós convivemos, o cheiro de vida ou o cheiro de morte? Nós estamos atraindo as pessoas para Cristo ou nós estamos vendo as pessoas morrerem e estamos ainda ajudando com a pazinha de terra em cima? Então, gente, aqui, era isso no caso que eu queria compartilhar com os irmãos. E pegando a parte final da primeira referência que eu li, que é lá de Mateus 5, Mateus 5, a Bíblia fala lá, ele finaliza falando assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se nós temos que ser bom, nós temos que ser honesto, nós temos que ser fiel, nós temos que ser exemplo, não é para nós mesmos, é para que Deus seja glorificado através da nossa vida. E assim nós não percamos a essência, nós não percamos o sabor do sal, e nem a sua utilidade, que é purificar, que é salgar, que é temperar. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu agradeço pela oportunidade. Elino. Amém por essa palavra. Realmente precisa resplandecer a nossa luz no mundo. Ou seja, precisamos dar bom testemunho no mundo. O mundo precisa ver em mim um filho autêntico de Cristo aqui na terra. Alguém que exala Cristo, que mostra Cristo para todos. É isso que o mundo precisa ver. Na terça-feira, a Diva e a Marilza vão viajar, vão para o Paraná, né? E também vai junto com ela a Neuza, da Casa do Pescador. E a Diva, creio que não veio aqui hoje por causa da situação de chuva, né? Então vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento pela viagem da Diva, da Marilza, muito especialmente por essas, mas também pela Neuza. Eu falo muito especialmente por essas, porque são aqui do nosso meio. E a gente olha muito para os de casa. Maurinho, você quer orar por nós, conosco? Nós vamos dizer amém na sua oração. Amém. Amém. Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, por nossas vidas, Senhor, por este momento, Senhor, que passamos aqui te louvando, Senhor Deus, engrandecendo o teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Queremos ser sal, Senhor. Queremos, ó Pai querido, funcionar, Senhor Deus, na tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos, Senhor Deus, a viagem das irmãs, Senhor Deus, ali onde elas vão, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor guarda elas, ó Pai, livra, Senhor Deus, de todo mal, de todos os acidentes. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Pai, também guarda a saúde dela, Senhor, aonde ela passar, Senhor Deus, que ela possa ser luz, ó Pai, que ela possa ser sal, aonde elas forem, Senhor. Pai, em nome de Jesus que nós agradecemos, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, essa semana, Pai querido, diante do Senhor, Pai, se for da Tua vontade, que possamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, ó Pai querido, a Tua palavra, Senhor Deus, e dar testemunho, Senhor Deus, da Tua palavra.
essa palavra que ouvimos, Senhor Deus, que possamos ser sal, ó Pai querido, e viver, Senhor Deus, o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Amém. Que todos tenham uma excelente semana debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não